Tem bola rolando para o Esporte Clube do Recife. Alô, alô, Raudinei Alves. Alô, Edinaldo Santos, boa noite pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui no Bola Rolando. Expectativa muito grande no esporte pra esse jogo de domingo contra o time do Santos, 6h30 da noite, um jogo importantíssimo. É a partida que o esporte pode garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Falando do elenco rubro-negro, tem sido uma semana muito fechada, de muito isolamento, já era esperado isso, natural, uma semana de muito foco, então os treinamentos estão acontecendo todos no CT sem presença da imprensa. É uma forma do esporte se blindar de qualquer interferência externa, até porque é um momento de muita pressão e é de se reconhecer isso, porque o esporte não depende somente de si para poder voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, uma expectativa muito grande também por parte da torcida. A Ilha do Retiro no domingo com certeza estará lotada. Hoje ainda é quinta-feira e a parcial que foi divulgada mais cedo é de 20.139 ingressos já garantidos pelos torcedores. Então a ilha deve estar cheia. A festa deve ser bonita para esse jogo contra o Santos, que o esporte, como a gente vem dizendo durante toda a semana, não depende apenas dele. Com essa grande probabilidade que o esporte tem de conseguir o acesso, mesmo com todos esses jogos paralelos, tendo influência no jogo rubro-negro, o torcedor quer estar nessa festa, né? O torcedor quer ter a oportunidade de, caso aconteça o acesso, e ele pode acontecer nesse domingo, ele tenha o privilégio de presenciar isso. Então ele vai fazer o possível para estar presente na Ilha do Retiro. Agora, tem acontecido uns senões que poderiam ter sido evitados, na minha opinião, e que terminam gerando problemas dentro em meio ao torcedor do esporte, não é isso, Raul? Exatamente. A gente tem visto nas redes sociais muita reclamação por parte dos torcedores, principalmente dos sócios, que não estão conseguindo fazer o check-in do ingresso. O que é o check-in do ingresso? A maioria das categorias de sócios do esporte dá direito a um check-in. O check-in nada mais é do que um ingresso gratuito. Uhum. Só que o que está acontecendo, pelo que a gente tem acompanhado nos relatos, é que os torcedores conseguem ver aquele ingresso no sistema, na plataforma que está comercializando, disponível para comprar. Para fazer o check-in, não. O mesmo ingresso está disponível para o sócio fazer a compra pelo valor do ingresso, que é bem caro, inclusive, esses ingressos para o jogo contra o Santos, mas não está disponível para fazer esse check-in, que é o direito do sócio desde quando ele contratou o seu plano. O clube promete a prioridade, promete o direito de fazer o check-in e ter o ingresso gratuito. Isso é uma irregularidade muito grande e é algo que está errado, né? Porque o esporte já poderia ter resolvido esse problema. Esse negócio está ao longo do dia, sendo reclamado ao longo do dia. Sim. Até agora ninguém resolveu o problema. Porque, gente, isso é um direito que o sócio tem. Quando ele vai se associar, o esporte, inclusive, fez a campanha para facilitar o sócio a se tornar mais sócio ainda. Ele tem direito a receber esse check-in nos jogos do Esporte Clube do Recife. Então, por que esse torcedor não está alcançando essa possibilidade de ter esse check-in? E por que o check-in está lá e só serve para quem vai desembolsar dinheiro? É um apelo muito grande. É uma coisa que, lamentavelmente, o esporte não conseguiu corrigir até agora, né? Isso, é um apelo muito grande, Edinaldo, dos torcedores, até nas redes sociais nossas mesmo, que somos da imprensa, e tentar fazer o clube tomar alguma providência, se posicionar sobre isso. A gente separou aqui alguns torcedores que deram os seus relatos sobre essa dificuldade para conseguir ter acesso ao ingresso de graça não, né? Que está dentro do plano de sócio que ele paga, fazer esse check-in. Porque é bom que se diga que isso não é de graça. Isso está sendo do pago. Plano de sócio dele. Perfeito. Para ele ser sócio, ele teve que pagar uma quantia que lhe dava direito a esse check-in. E na hora que ele vai ter o check-in, ele não está tendo, gente. Só se ele desembolsar uma grana para poder ter o check-in. Vamos ver o primeiro relato, que é do torcedor Guilherme Ferbente. Boa noite, Raudney. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Hoje, por motivos de trabalho, eu não pude entrar para fazer o meu check-in assim que abriu no horário para o meu plano de sócio, que é o Rubro Negro. Eu entrei um pouquinho mais tarde. E aí, quando eu entrei, eu vi que estava esgotado para o check-in, mas aparecia disponibilidade para comprar o ingresso. E aí, isso me deixou muito triste, porque eu não consegui comprar especificamente esse ingresso para ver a conclusão da temporada. Acompanhei o esporte a temporada inteira, perdi pouquíssimos jogos por questões de viagem, etc. E aí foi isso que aconteceu. Tá aí um primeiro relato de frustração do torcedor mesmo, né? Que quer estar nesse jogo de domingo e não consegue. Frustração, decepção, né? Porque chega num momento como esse,
em que vai fazer valer a sua condição de sócio, o orgulho que ele tem de ser sócio e por que ele chegou a essa condição, incluindo esse check-in, e ele termina não tendo direito ao check-in. Tem mais outro relato de outro torcedor que também está passando por isso, e ele explicou também essa situação no caso dele. É o Hugo, falou com a gente aqui. Fala, Raul, tudo certo? Então, esse problema do check-in é o seguinte: o sócio ele tem o direito de fazer check-in, que é a retirada gratuita do ingresso, mas a partir do momento que você vai fazer a compra no site, a opção check-in aparece esgotada, todavia, continua vendendo ingressos. Então, assim, o sócio não consegue retirar o ingresso dele de check-in gratuito, mas é obrigado a comprar o ingresso, porque tem disponíveis ingressos à venda. Então, o clube trava o sistema. Você que é sócio, que paga a sua mensalidade, não consegue exercer seu direito de retirar seu ingresso, enquanto existem ingressos sendo vendidos. Então, assim, é o esporte tolhendo o direito do sócio. A gente levou essa situação ao esporte e pedimos uma posição do clube durante a tarde inteira, aguardamos esse posicionamento, mas até agora estamos no às 6h44 da noite no Bola Rolando, ninguém do clube se posicionou. Para mim, a diretoria do esporte pisa na bola 2 vezes. Na primeira vez, por ter exagerado no aumento do preço de ingresso daquela arquibancada frontal, que gerou também uma grande revolta de grande parcela da torcida rubro-negra. E agora, não ter explicado até agora, teve um dia inteiro para explicar e corrigir esse problema, para dar uma satisfação ao seu sócio. O sócio que é tão valorizado na hora em que ele se habilita a se tornar sócio, e na hora do seu direito, a diretoria do esporte não se pronuncia. Então, para mim, é uma grande pisada de bola esses 2 aspectos em função desse jogo tão importante do próximo domingo. A bola vai rolar nesse jogo contra o Santos, aquelas probabilidades estão sendo faladas durante a semana toda, né? O esporte não pode pensar em perder, tem que prioritariamente pensar em vencer esse jogo e, em caso de empate, contar com um monte de resultados para poder conseguir o acesso para a Série A do Brasileiro. E Chico, o zagueiro do esporte, que tem se firmado como titular nos últimos jogos, já desde a metade da temporada praticamente, falou sobre esse bom momento que ele está vivendo no clube. Cara, primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade de fazer parte desse grande clube. Era algo que eu almejava, assim, de ter uma sequência, eu trabalhava para isso e graças a Deus essa sequência chegou e eu pude abraçar aí com unhas e dentes e conseguir ter essa sequência. É importante, né? Importante para todos os jogadores. Acho que a gente precisa dessa sequência para ter confiança, para saber o que fazer ali dentro de campo. Eu acho que só agradecer mesmo a Deus, a todo mundo que estava comigo, minha esposa, minha família. Então a gente fica muito feliz pela sequência, mas é algo que precisa ser coroado no final do ano com esse acesso, que é mais importante. A Série B está chegando ao fim, a gente tem a última rodada nesse final de semana e o que a gente viu nos últimos jogos, nessa reta final, foi uma competição muito parelha, muito disputada. Eu queria que tu falasse sobre essa reta final de competição, como é que você enxergou. A gente via se falando muito em cada jogo a final aqui, né? Eu acho que esse momento decisivo, uma disputa muito apertada ali, reflete bem esse momento de disputa, né? Cara, é uma competição difícil, né? A gente teve que se recuperar no campeonato para que a gente pudesse chegar em condições de concretizar esse acesso na última rodada. E eu creio que a gente está bem focado nisso aí, como a gente sempre falava, né? Cada jogo é uma final e vai ter que ser assim até o final. Então, esse último jogo é mais uma final. É final de Copa do Mundo pra gente e a gente vai fazer de tudo para que a gente possa sair vitorioso e, se Deus quiser, concretizar o acesso. Muito bem, tá então Chico Edinaldo, zagueiro do esporte, falando aqui no Bola Rolando. Certamente vai ser titular no jogo de domingo nessa decisão contra o Santos. E fica sempre a expectativa de como virá o Santos, né? Se o Santos bota o pessoal de férias, se o Santos bota jogador do time titular para competir nesse jogo, mesmo já sendo campeão. Enfim, qual time que virá, qual a expectativa desse Santos? Eu tenho a impressão que vem mesmo um time alternativo, né? Me parece que vem um time alternativo. Eu também tenho essa impressão e eu explico por quê. O Santos em momento nenhum se pronunciou sobre relacionados, quem vai viajar, quem não vai viajar, isso aí não dá pra gente saber. Mas eu até me debrucei hoje em pesquisar como é que tá o clima lá em Santos, na cidade, no clube, no noticiário, o que é que as pessoas estão falando. Em Santos hoje se fala muito mais sobre 2025 do que sobre o jogo contra o Sport.
O que é que o Santos vai fazer pro ano que vem? Quem vai ser o treinador? Desde a saída de Carille tá essa expectativa. Quem vai ser o treinador? Já estão especulando nomes de treinador. O que ele fala da atual temporada é uma competição internacional que ele vai participar daqui pro final do ano. A grande notícia do dia, inclusive, é a pré-temporada que o Santos vai fazer no exterior. Ou seja, o foco, pelo menos no extracampo, lógico que os jogadores que entrarem em campo vão querer vencer o jogo, mas o foco, pelo menos no extracampo, no entorno do Santos, não é o jogo contra o Sport. É muito mais tudo que já está sendo feito pensando em 2025. Tudo leva a crer que o time virá para cá totalmente desconectado desse jogo. Virá para cumprir tabela mesmo. Tudo indica que será isso. Eu tenho essa impressão também. Mas, independente do que venha, de como venha o time do Santos, cabe ao Sport encarar o jogo como um jogo de Copa do Mundo, porque ele precisa primeiro vencer para depois esperar esses resultados paralelos, seja do Novo Horizontino, seja do Mirassol, seja do Ceará. Muito bem, é isso. Treinamento fechado até sábado e no domingo vamos ver o que é que o Sport consegue fazer contra o Santos. Agora fica a especulação em torno desses jogos, né? Qual é o jogo mais complicado? Qual é o jogo mais fácil? Muito se fala do Novo Horizontino. Novo Horizontino, né? Com Goiás, né? Porque, você vê, o Mirassol vai jogar em casa contra a Chapecoense, que não briga por mais nada, mas estava brigando para não cair. Só as malas vão motivá-la para alguma coisa. Só as malas. Aí você pega o Ceará. Ceará joga no Brinco de Ouro. Tudo bem, fora de casa. Mas contra um Guarani que fez uma campanha desastrosa. Não tem motivação nenhuma para esse último jogo. Mas a mala pode dar uma realçada, né? Porque dizem que tem muito salário atrasado lá, jogador ganhando mal. Se chega uma mala forte, os caras podem querer alguma coisa no jogo. E o Novo Horizontino, e aí é porque que as pessoas acham que o Novo Horizontino talvez seja o mais provável. Porque pega um Goiás que tudo bem, não tá brigando por mais nada, mas é um Goiás com muito potencial, porque o Goiás vem de muitas vitórias seguidas. Eu vou até confirmar o número, mas se não me engano são 6 vitórias consecutivas que o time do Goiás conseguiu nas últimas rodadas da Série B. Então, são 6 mesmo. O Goiás venceu Chapecoense, Amazonas, Operário, Guarani, CRB e Amazonas de novo, porque era um jogo atrasado. Então, é um Goiás que, apesar de não brigar por mais nada, deve ter as famosas malas. Deve ter. Estão falando de mala aí, é brincadeira. E em relação à capacidade técnica, já provou que tem, porque vem numa sequência avassaladora de vitórias. E se o Novo Horizontino ficar pelo caminho, eu vou considerá-lo, sem dúvida nenhuma, o grande cavalo paraguaio desse Campeonato Brasileiro da Série B, porque depois de fazer uma campanha como ele fez, já próximo a essas partidas finais, fazendo uma campanha impecável e começa a cair justamente na reta final, vai se transformar num verdadeiro cavalo paraguaio. E não só desse ano, no ano passado o Novo Horizontino estava bem. Praticamente passou por isso também. Nas 2 últimas rodadas teve uma derrota e um empate e ficou a 1 ponto do acesso. Exatamente. Será que vai repetir a mesma história? A torcida do Sport quer que sim, né? A torcida do Sport torce por isso desde pequenininho, né? Vai ficar de olho principalmente nesse jogo, que realmente é o jogo mais difícil, caso o time do Goiás também esteja motivado por alguma coisa. Porque uma coisa é você pegar, o time do Goiás vem de 5 vitórias consecutivas, mas ele estava brigando por um objetivo. Não tem mais essa motivação. Agora não. O objetivo para o time do Goiás agora é cumprir tabela, a não ser que as tão propaladas malas realmente cheguem até os jogadores. E tem um detalhe que vale sempre lembrar. O empate, caso o Sport vença o Santos, já seria suficiente. O Novo Horizontino não precisaria perder nem o Ceará e nem o Mirassol. Se o Sport vencer o jogo e um desses 3 empatar, já é suficiente para o Sport subir. Todos eles precisam vencer os seus jogos, todos eles. O Sport contra o Santos, o Mirassol contra o Goiás, aliás, o Mirassol contra o Chapecoense, o Novo Horizontino contra o Goiás e o Ceará contra o Guarani. Todos precisam vencer para não ficar dependendo de absolutamente nada. É isso? É isso, valeu. Ok, vamos esperar, né, que a diretoria do Sport se pronuncie com um problema que está se arrastando ao longo de todo o dia e um problema que afeta Sua Excelência, o sócio. Então o sócio precisa ser respeitado, precisa ser valorizado e que tenha pelo menos alguma explicação por parte da diretoria do Sport. Será que vamos terminar o dia ou a noite sem nenhuma explicação do Sport sobre esse problema? Vamos aguardar. Agora são 18h53, você acaba de acompanhar a quinta-feira rubro-negra no Bola Rolando.